paz de Cristo, querido amigo, querida amiga. Eu sou o pastor Carlos Alberto Monteiro, da Igreja Presbiteriana de Irajá, localizada no bairro de Irajá, na cidade do Rio de Janeiro. E como tudo fazemos de forma semanal, nós realizamos um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Estamos nos baseando, neste ano, no estudo bíblico baseado no livro de Teologia Sistemática Reformada do professor reverendo Oadir Salum. E o tema de hoje é sobre a imutabilidade de Deus. Você sabe o que significa essa expressão, a imutabilidade de Deus? Em Êxodo, capítulo 3, verso 15, nós encontramos a seguinte expressão bíblica. Deus falando, esse é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui Deus está falando que o nome dele, Yahvé, é o nome que ele gostaria de ser lembrado, que ele quer ser lembrado, que ele vai ser lembrado de geração em geração. É o meu nome, diz o Senhor Deus, eternamente, não se modificaria esse nome. No português, quando você abre a Bíblia Sagrada do português, você encontra a palavra Senhor com S maiúsculo. Mas essa palavra Senhor, nesse texto aqui de Êxodo 3, verso 15, significa no hebraico Yahvé, que é o nome do Senhor nosso Deus, que é o nome dele eternamente e que não vai ser de forma nenhuma modificado, e que ele diz que vai ser lembrado de geração em geração. Então, o nosso Deus, ele é um Deus, vamos começar. Nosso Deus é um Deus eterno, ele vive e viverá para toda a eternidade, ele é um Deus eterno, ele é o Pai, na verdade, da eternidade, o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus autoexistente. Quando o universo foi criado, Deus estava lá, Deus criou o universo. O próprio Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou os planetas, os luzeiros, as estrelas, criou o nosso planeta Terra, criou o homem, criou a mulher, criou os animais selvagens, tantos da terra como do mar ou do ar. Senhor Deus criou todas as coisas, todas as coisas. É um Deus autoexistente. Ele sempre existiu, e isso não é matéria de razão, mas é matéria de fé. Deus sempre existiu. Quando todas as coisas começaram a ser criadas, foram criadas por Ele, e Ele naturalmente já existia. Existia então a figura da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse Deus, então, é autoexistente, ele é independente, Deus não depende absolutamente de ninguém. Nós, seres humanos criados por Deus, é que dependemos do Senhor Deus, mas ele não depende de ninguém, ele é independente e ele é o Deus imutável, que dá tema ao estudo de hoje. Ele é o Deus imutável. Por que ele é o Deus imutável? É imutável porque algo imutável é que não ocorre mudança, que não há mudança. Então, ele é um Deus imutável que não necessita de mudança no seu ser divino, que vise um aperfeiçoamento definitivo do seu ser. Deus é perfeito, totalmente perfeito. Ele é imutável, ele não há mudanças nele. E ele não necessita se modificar para se aperfeiçoar, porque ele já é perfeito plenamente, o Senhor nosso Deus. Deus é imutável nas suas promessas de salvação, é importante que você saiba disso. O que ele prometeu na salvação, ele cumpre, ele não muda isso, não modifica isso. A salvação está no nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor nas nossas vidas, como sempre dizemos aqui, através da ação do Espírito Santo no coração do homem ou no coração da mulher. Deus é imutável, então, ao selar suas promessas de salvação. Deus é imutável também, Deus não se modifica, não muda, ao cumprir com fidelidade a todas as estipulações do pacto que ele selou com o seu povo, com o povo de Israel. Tudo que ele selou no pacto com o povo de Israel, Deus cumpriu. Se Israel cumpriu a sua parte, é outra história, mas Deus, quando ele sela um pacto com o homem, ele selou com o povo de Israel, e depois ele selou um pacto, uma aliança com Israel espiritual, que são todas aquelas pessoas que não são israelitas de sangue, mas que vieram pela ação do Espírito Santo abraçar a fé em Jesus Cristo.
Deus, então, ele é imutável, será suas promessas de salvação, que nos garante a salvação, ele não se modifica. Deus é imutável ao cumprir com fidelidade as estipulações do seu pacto para com o homem. Deus é imutável na perfeição do seu ser, ou seja, não pode haver modificações na perfeição absoluta e plena do ser de Deus. As escrituras sagradas, para nós, elas dão testemunho de maneira clara e abundante, até de certa forma, que há muitos textos, das verdades que vão exalar ou exaltar para nós a imutabilidade do ser de Deus. Um ser que é eterno, autoexistente, independente, não é? E que não há modificações no seu ser. Não há de forma de modificações. Por exemplo, lá no Salmo 102, verso 27, diz assim: Tu, Senhor, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, o salmista está reconhecendo que Deus é sempre o mesmo, ele não se modifica, e os anos dele de vida jamais terão fim. Por que isso? Porque Deus é eterno. O Senhor é eterno. Em Números 23, verso 29, o verso 19 do Números 23, nós encontramos a seguinte expressão bíblica, eu vou ler para você. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha que interessante, que legal entender isso aqui. Deus não é homem para que minta, por quê? Porque nós mentimos. E nós mentimos por causa da entrada do pecado na história da humanidade, quando o primeiro homem, Adão, e Eva, a primeira mulher, desobedecem a Deus numa ordem clara do Senhor Deus, eles obedecem, comem do fruto da árvore que Deus tinha dito para eles não comerem, e eles comem desse fruto, e aí entra o pecado original na história da humanidade, que corrompe a humanidade, que era perfeita e pura, feita por Deus até esse presente momento, Adão e Eva, o primeiro casal, e o pecado entra na história da humanidade nesse momento. Então a gente observa, Deus não é homem para que minta, porque o homem mente, mas Deus não mente. Se Deus fala alguma coisa, ele não mente, ele cumpre aquilo que ele fala, é verdadeiro o que fala o Senhor da verdade, o Pai da eternidade, que é o Senhor nosso Deus. E mais o versículo fala, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que ele venha se arrepender. Se Deus é imutável, na sua perfeição, Deus é imutável, ele não se modifica porque ele é perfeito, absolutamente, Deus é perfeito, plenamente perfeito. Deus ele não é filho de homem para que se venha arrepender. Deus não se arrepende, porque ele é perfeito, imutável e perfeito. Não cabe a Deus o que cabe ao homem corrompido se arrepender de alguma coisa que tenha feito. Outro versículo, Isaías 48, verso 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou mesmo, sou o primeiro e também o último. Então está aqui Isaías, o profeta messiânico, falando de Deus. Dá ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, tá vendo? Ele é o mesmo, não houve modificação dele. Então, ele complementa ainda, eu sou o primeiro e também o último. Já lá em Malaquias 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Novamente a ideia que Deus não muda, não se modifica. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então aí está a explicação porque os filhos de Jacó, de Israel, não eram consumidos pelo poder de Deus naquilo de errado que eles faziam na terra e que faziam contra Deus, em pecado contra Deus. Deus fala claramente, por eu não mudar, né, por eu não mudar e entender que vocês são meu povo e eu não mudar, vós não sois consumidos. Então a questão da imutabilidade de Deus fez com que Israel, os filhos de Jacó, não fossem consumidos pelo próprio Deus quando os filhos de Israel, os filhos de Jacó, estavam em pecado. Em Hebreus capítulo 1, verso 11 e 12, a Bíblia fala, eles perecerão, porque na verdade todos vão morrer, todos perecerão. Eles perecerão, tu porém permanece, tu porém é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, novamente, agora em Hebreus, você tem essa confirmação dessa ideia que os anos de Deus jamais terão fim, ele é eterno, é Pai da eternidade, e novamente a expressão, tu porém é o mesmo, tu não se modifica,
tu és igual desde o princípio até agora, tu és igual, tu és o primeiro e o último, tu és igual, não há modificação no teu ser. E nós sabemos que nós homens, a todo momento nós estamos nos modificando, a todo momento nós estamos modificando nossas ideias, mas Deus é o mesmo, porque Ele é perfeito. A Bíblia fala também em Hebreus 13, versículo 8, do Senhor Jesus. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, que é Deus Filho, não é? A segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus não se modifica, porque Jesus é Deus encarnado homem andando na terra. É a segunda pessoa da Trindade, é Deus Filho. E podemos encerrar aqui essa primeira parte dizendo, Tiago 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O Pai das luzes é Deus. Tiago está falando que toda boa dádiva, tudo que é de bom, de perfeito ou dom perfeito, são lá do alto, vem de Deus. E ele fala, em quem esse Pai das luzes, que é Deus, em quem não pode existir nele, Deus, variação. Não há variação nele. Ele não pode variar de um lado para o outro. Ele não varia, ele permanece o mesmo. Permanece o mesmo. E não há sombra de mudança em Deus, porque simplesmente Deus possui um atributo, que é o atributo da imutabilidade do Senhor nosso Deus. Nós observamos então que a Bíblia Sagrada nos apresenta vários textos que mostram a imutabilidade de Deus, ou seja, um Deus que não se modifica, como observamos agora há pouco nos textos já lidos aqui. Mas também existem outros textos na Bíblia Sagrada que parece que se chocam com esse entendimento da imutabilidade de Deus. E aí que nós precisamos estudar para entender o que a Bíblia quer dizer. Porque, na verdade, a Escritura Sagrada, ela se autoexplica. Se você quer entender a Bíblia, a própria Bíblia explica a Bíblia Sagrada. Os textos, os livros, eles se autoexplicam, eles se explicam um ao outro, eles vão se explicando. A Bíblia explica a si mesma. Então, nós temos aqui um choque. O choque é que nós entendemos que o Senhor Deus é imutável, mas ao mesmo tempo entendemos textos falando que o Senhor Deus, que é imutável, se arrependeu. Ora, se ele é imutável, ele não pode sofrer de arrependimento. O homem se arrepende, Deus não. Mas olha aqui os textos e que trazem essa ideia de arrependimento. Vamos observar aqui então. Por exemplo, Êxodo 32, verso 14. Se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Jonas 3, verso 10, profeta Jonas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Esse é o texto do profeta Jonas em Nínive. E aqui está dizendo que Deus se arrepende do mal que haveria de fazer ao povo de Nínive, porque o povo de Nínive, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, através do profeta Jonas, que Deus enviou a Nínive, apesar de não querer a princípio, mas foi obrigado a cumprir seu ministério em Nínive. E quando ele prega a palavra lá, há um arrependimento desse povo em relação ao que faziam para Deus. Jeremias 26, verso 13. Agora, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que lhe falou contra vós outros. Não podemos identificar a imutabilidade de Deus, um Deus que não se modifica na sua essência, com a imobilidade de Deus. Não tem como se identificar uma coisa com a outra. Algo imóvel é algo que não sai do lugar, é algo que está parado no mesmo lugar. Isto é algo imóvel. Então não podemos identificar a imutabilidade do Senhor Deus, que significa que o nosso Deus, ele é um Deus que não se modifica na sua essência, não é? Com a imobilidade de Deus, porque a imobilidade seria que ele não anda, que ele está parado.
que ele vê as coisas acontecerem e parado fica. Não é desta forma que funciona com o Senhor nosso Deus. E podemos fazer essa comparação e ver que não funciona com o Senhor nosso Deus com os deuses antigos, porque a Bíblia Sagrada mostra para nós, no Salmo 115, verso 5 ao verso 8, falando sobre os deuses antigos, e fala da seguinte forma: olha, os deuses antigos têm boca e não falam, e eram estátuas de pedra, de ferro, de madeira, eram estátuas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e quanto neles confiam. O salmista coloca, é semelhante a esses deuses que não falam, que não veem, que não ouvem, que não cheiram, que não andam, que não sai som da garganta. Torna-se semelhante a ele os que o fazem, aqueles homens que ficam esculpindo esses deuses de madeira e deuses de madeira ou de pedra, são semelhantes a eles, aqueles que fazem esses deuses. Então, nós podemos comparar a esses deuses falsos com o Senhor nosso Deus, porque esses deuses falsos são imóveis. Eles não andam, eles não cheiram, eles não falam, não saem do lugar, são imóveis. Não podemos, volto a dizer, não podemos identificar a imutabilidade de Deus, que é um Deus que não se modifica, com a imobilidade, com um Deus que não anda, que não percebe as coisas que acontecem, não reage às coisas que acontecem. Não podemos fazer isso. Por que isso? Porque o Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus que age, é um Deus que age, é um Deus que trabalha, é um Deus que está sempre no constante exercício inesgotável das suas funções, como o Deus que Ele é um Deus que cumpre na história os seus propósitos divinos. Durante todo o percurso da história, Deus cumpriu os seus propósitos redentores, os seus propósitos divinos. Tanto é que João capítulo 5, verso 17, na Bíblia Sagrada, diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus fala, João 5, verso 17, o meu Pai que está no céu trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, se Deus trabalha até agora e Cristo fala, eu trabalho também, então esse Deus não é imóvel, não é um Deus parado, não é um Deus que não reage ao que está acontecendo, porque senão ele não estaria trabalhando. Quem trabalha se movimenta, quem trabalha age, quem trabalha percebe as coisas e age em cima das coisas que percebe. Então Cristo fala, meu Pai trabalha, meu Pai age, meu Pai se movimenta até agora, e eu também, eu, Jesus, filho dele, trabalho também. Já os falsos deuses que nós vemos no Salmo 115, era falso, era nulo, era apático, era indiferente, não podiam se defender a si próprio. Se alguém atacasse aquelas estátuas, as estátuas sofreriam os danos naturais por serem de pedra ou por serem de madeira. Eles não se defendiam, não é? Eles ficavam, esses falsos deuses, indiferentes, irmão, irmã e querido amigo, indiferente às tragédias e misérias da criatura humana. Deus não fica indiferente às misérias, desgraças que sofre a criatura humana. Deus se preocupa com nós. O nosso Deus, Yahvé, o Senhor, Ele é um Deus ativo, e está sempre atento ao sofrimento do ser humano. Nosso Deus é um Deus que Ele fica atento ao sofrimento do ser humano. Inclusive lá em Isaías 57, verso 15, nós temos a informação que o nosso Deus é um Deus que habita no alto sublime céu, sentado num trono, que habita a eternidade. Na verdade, Ele é o Pai da eternidade, mas também é um Deus, Isaías 57, verso 15, é um Deus também que habita com quem? Habita com contrito, habita com apático, habita com abatido de espírito. O Deus que está no alto, o Deus que senta num trono, o Deus que está nos céus, o Deus que detém sobre as suas mãos todo o poder, é o mesmo Deus que também habita no coração do contrito, no coração da mulher e do homem abatido de espírito e quebrantado. E Yahvé, o nosso Deus, é de fato um Deus ativo. A Bíblia fala, certamente
vi a aflição do meu povo que está no Egito. Êxodo 3, verso 7, verso 8. Deus falando. Certamente eu, Deus, Yahvé, vi a aflição do meu povo que está onde? Que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou por causa daqueles que os prendiam, os escravizavam, que eram os egípcios. Conheço eu, Deus, o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Então Deus fala, por isso que eu desci. Para o quê? Para livrá-los da mão dos egípcios. Então você vê então que nosso Deus não é um Deus imóvel, um Deus que não anda, um Deus que fica parado, estagnado, vendo seu povo sofrer e não toma nenhuma atitude em relação a isso. Aqui a Bíblia fala, Êxodo 3, verso 7, verso 8, por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. É interessante esse tema de a imutabilidade de Deus e ao mesmo tempo você trabalhar com a mobilidade do Senhor Deus, porque nós entendemos que quando a palavra fala em arrependimento do Senhor Deus, nós logo observamos que o homem, criatura criada por Deus e corrompido pelo pecado que foi, o homem, ele se arrepende. Mas como é que o homem se arrepende? Ele se arrepende dos erros dele. Então, quando há o arrependimento humano, quando há arrependimento do homem, da mulher, é em cima de um erro que nós cometemos. Eu estou arrependido porque cometi determinado erro. Falei uma coisa que não deveria falar, fiz uma coisa que não deveria fazer, arrependido estou porque entendo que aquilo era uma coisa equivocada, uma coisa errada, estou arrependido. Assim é o arrependimento humano. É em cima dos nossos erros que nós nos arrependemos. Mas o Senhor Deus, ele não pode se arrepender como o homem se arrepende. Por que isso? Porque se o homem comete erros, Deus, o oposto do homem, Deus é o Criador e é um ser perfeito, né? A imutabilidade de Deus não quer dizer que Deus vai se aperfeiçoar. Deus não vai se aperfeiçoar, Deus já é perfeito. Então, quando se fala que Deus é imutável na sua perfeição, porque ele não precisa se desenvolver para se aperfeiçoar. Ele é perfeito como ele é, plenamente perfeito, não precisa se modificar. Então, a gente entende, o homem quando se arrepende é porque ele errou. Deus, quando se arrepende, vamos usar essa palavra se arrepender, porque a Bíblia Sagrada trabalha essa palavra, como eu mostrei para vocês em alguns textos aqui, tanto em um sentido como em outro sentido, nós mostramos a palavra arrependimento. Deus não comete erros. Deus não se arrepende como um homem, porque Deus simplesmente é perfeito e não comete erros. Ponto pacífico. Mas dentro da imutabilidade de Deus, Deus é imutável, Deus não se modifica, aquilo que ele fala vai ser, vai acontecer, aquilo que ele ensina, que ele doutrina, que ele coloca como sendo sua verdade para com o homem, ou sendo seu desígnio para com o homem, aquilo vai acontecer porque Deus é imutável, Deus não se modifica. Mas dentro da imutabilidade do Senhor, nosso Deus, você vai encontrar um Deus que não é estático, que não é estagnado, que não está parado, que não é imóvel. Ao contrário, ele é móvel. Então vamos lá, dentro da imutabilidade do Senhor, você encontra um Deus que, ao contrário de separado, estático e imóvel, Deus tem mobilidade, Deus se movimenta, Deus anda, vamos colocar essa expressão entre aspas, Deus se movimenta, Deus caminha, Deus anda, ele não está parado. Bom, mediante toda essa fala, vamos exemplificar, porque exemplificando fica melhor. Aí você olhando a palavra do Senhor Deus lá em Gênesis, vamos correr para Gênesis, e exemplificar para você aqui essa questão da imutabilidade do Senhor e da mobilidade do Senhor. Um Deus que não está parado, um Deus que se movimenta, um Deus que percebe as coisas, um Deus que age. Então, lá em Gênesis, você vai observar aqui, Gênesis capítulo de número 3, na queda do homem, a Bíblia Sagrada dizendo o seguinte, Deus dizendo, mas Deus disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então Deus já está estabelecendo, olha o que Deus está colocando para Adão e Eva, tem um fruto de uma árvore no meio do jardim que eu não quero que você, Adão, nem você, Eva, criaturas criadas por mim, a minha imagem e semelhança, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vocês comam.
Por quê? Porque se vocês comerem, e Deus aí diz a verdade, olha Deus colocando a verdade, porque se vocês comerem, morrerão. Está aqui. Não comereis dele, nem tocarei nele, para que não morrasse. Então Deus deixou claro, a morte entraria na história da humanidade se Adão e Eva comessem aquele fruto. Porque Deus está dizendo para não comer, se eles comessem, eles estariam cometendo um pecado. O pecado é se desviar de Deus, o pecado seria o pecado original da desobediência, que é o que acaba acontecendo. Nós sabemos que o homem e a mulher então comem do fruto, porque a serpente, a personificação do mal, que é a serpente, Satanás, começa a falar a Eva, começa a falar a Adão, e eles comem deste fruto, desobedecem a Deus, que já tinha dito o que aconteceria, irão morrer. Vocês não foram criados para morrer, mas vão morrer se comerem do fruto dessa árvore. Então Deus aí, na sua condição, na sua imutabilidade, que Deus não se modifica, Deus não muda, o que ele coloca na sua palavra? O homem vai morrer se comer do fruto dessa árvore. Então toda a descendência de Adão e Eva, porque Deus criou os dois para se multiplicarem sobre esta terra, para a humanidade crescer, desenvolver, se multiplicar, haveria então, se Adão e Eva comessem do fruto, essa multiplicação haveria de acontecer debaixo de uma corrupção do pecado, e aí entra na história da humanidade, como entrou, a morte. Então isso é algo imutável. O homem, então, que não foi criado para morrer, passaria a morrer, dito pelo próprio Deus, se comesse daquela árvore. E isso não se modifica. Todo homem que nasce morre, desde os primórdios, desde Adão e Eva, ele vai morrer. Então isso aí é algo que está inserido dentro do entendimento bíblico ensinado para nós na palavra do Senhor, pela própria boca do Senhor Deus, que declara que Adão e Eva iriam morrer se comesse aquele fruto. E toda a descendência de Adão e Eva, e nós somos descendentes de Adão e Eva, morremos também, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então já conseguimos obter esse entendimento aqui, da imutabilidade do Senhor. Ele declara, vai morrer. E isso está acontecendo até o dia de hoje. Mas tem mais. Verso 19 do capítulo 3, Deus fala um pouquinho mais sobre essa morte. Comerás teu pão, quando ele expulsa Adão e Eva do jardim, Deus fala, comerás teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, porque foste, Adão, tomado dela, porquanto és pó, e voltarás ao pó. E não é uma grande verdade? Deus criou Adão do pó da terra. E Deus cria Adão do pó da terra, ele cria Adão e sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida, e Adão passa a ser alma vivente. Então Deus está colocando, olha, como você foi criado do pó da terra, primeiro homem Adão, porque eu o criei, assim você voltará ao pó, porque você vai morrer, e morrendo, passando os anos, e o corpo entrando em decomposição, vira pó. Então você verifica aqui a imutabilidade do Senhor. Deus coloca bem claro um ensino que este homem morreria e voltaria ao pó da terra, e é o que acontece até o dia de hoje. Todo homem ou mulher, quando morre e há decomposição do corpo, volta a ser pó da terra, como Deus declarou aqui. Tá, isso nós estamos conseguindo, acredito eu, entender. Deus não se modifica, o que ele fala, o que ele diz, é o que vai ser. É o que nós estamos vendo aqui em relação à morte. Agora, você quer ver, dentro desse tema da imutabilidade, você quer ver agora entrar a mobilidade de Deus? Um Deus que não está parado, um Deus que percebe as coisas, um Deus que olha e observa as coisas, um Deus que não está estagnado, ao contrário, está atento, vigilante e se movimenta dentro daquilo que ele deseja, que ele entende, ele se movimenta. Então vamos lá, exemplificando na Bíblia Sagrada, você agora vai abrir profeta Isaías capítulo 38, e dentro do capítulo 38 de Isaías, nós temos a seguinte expressão bíblica no verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ora, o que o profeta colocou era aquilo que
está ditado, ensinado, colocado por Deus dentro do princípio da imutabilidade do Senhor. Aquilo que ele fala, ele cumpre, ele não se modifica, ele não modifica, ele cumpre. Que o homem nasceria e morreria. Esse é um ponto pacífico. Mas só que aqui é uma revelação de Deus ao profeta Isaías, para que Isaías fosse ao palácio real do rei Ezequias, do bom rei Ezequias, e chegasse para ele e desse essa bomba no colo do rei. Olha, o rei já estava doente, uma doença terrível. A Bíblia fala, adoeceu de enfermidade mortal. Se é mortal, o nome está dizendo, ele vai morrer dessa enfermidade. Naquele dia, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal, então ele ia morrer dessa enfermidade. O profeta chega no castelo, chega no palácio real do rei Ezequias. Eu acredito que o rei Ezequias pensou, bom, o profeta vem aqui, traz uma palavra de Deus, uma revelação do que Deus deu a ele para falar comigo, e quem sabe não é uma boa notícia, mas quem sabe eu não vou morrer dessa doença, a doença que eu estou sentindo não vai me levar para a morte. Né? Já que todo homem morre e aquela doença aparentemente o levaria para a morte, porque Ezequias, sendo rei, tinha médicos ao seu alcance no palácio real, como rei que ele era, e certamente os médicos já deveriam estar colocando para ele que a doença que ele estava não poderia ser por esses médicos tratada, já que aqui está dizendo, a informação bíblica é enfermidade mortal, levaria ele à morte. É a conclusão que a gente chega facilmente. Diz o profeta, porque morrerás e não viverás. Então sintetizou, o que você já sabia acontecer, Ezequias. A doença é uma enfermidade mortal e você realmente vai morrer. Morrerás, não viverás. Põe em ordem a tua casa. Verso 2 fala que o profeta vai embora do castelo, do palácio real, e Ezequias se volta para a parede, e ora. Ora quem? Ora a Deus. Ele é um rei, conhece a Deus, ama a Deus e começa a conversar com Deus em oração. E ele fala, versículo 3, ah, Senhor, agora lembra-te como eu tenho andado diante de ti, em verdade e com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou abundantemente. Então veio a palavra do Senhor para Isaías, o profeta, que já tinha saído do palácio real. Vai, volta, e dize ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei a teus dias 15 anos. Então o profeta volta com uma mensagem agora para o rei Ezequias. Ezequias, Deus mandou voltar. E ao mandar voltar, ele mandou dizer a você o seguinte, que Deus, simplesmente, Ezequias, ouviu a tua oração, ouviu e viu, observou as tuas lágrimas, viu que você chorou, viu que você orou, que você clamou a ele, mostrou a sua retidão, integridade para com ele, Deus, e me manda voltar aqui com uma outra missão contrária àquela missão que eu vi antes. Porque antes eu vim para dizer a você que certamente você morreria, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Mas agora ele mandou voltar aqui e dizer a você o seguinte, eis que acrescentarei a ti, Ezequias, 15 anos de vida. Ou seja, você ia morrer agora, mas eu vou acrescentar a você 15 anos de vida. Eu consigo enxergar nesse texto aí a imutabilidade de Deus e a mobilidade de Deus. A imutabilidade porque aquilo que ele fala, cumpre. E ele em Gênesis falou que o homem passaria a morrer, depois do pecado original da desobediência dos primeiros pais. Não é assim? Aí nesse texto, o que acontece com Ezequias é que ele sabia que ia morrer, mas só que ele sabia que ia morrer naquele momento. Porque certamente, como eu disse a vocês aqui agora há pouco, o rei tendo médicos, os médicos deveriam ter colocado para ele que a doença que ele estava era uma doença que certamente levaria ele à morte. Porque provavelmente os médicos daquela época não tinham como curá-lo e levaria à morte. Porque a informação volto a dizer, para ficar bem claro na mente de todos aqui, que a enfermidade era mortal. E aí o profeta vem, em vez de trazer uma mensagem boa, olha, sabe ser curado. Não, o profeta vem e fala, você vai morrer realmente. Porque morrerás e não viverás. Coloca a tua casa em ordem. Porque você não tem muito tempo de vida, não. Você vai morrer realmente e você não vai viver. Então, quando ele volta, quando ele vai e fala isso, eu vejo a imutabilidade do Senhor. O homem nasce e o homem morre. Aconteceria isso com Ezequias. A diferença é que ele já estava sabendo.
porque certamente foi colocado isso para ele, ou ele já percebeu que a doença que ele estava, certamente o levaria à morte, como muitas pessoas percebem que as doenças que estão passando, por serem gravíssimas, difíceis de serem tratadas, ou levarão à morte. Aí você vê a imutabilidade, o que Deus fala, Deus cumpre, o homem vai morrer. Mas eu vejo também aqui a mobilidade de Deus. Dentro da imutabilidade, que é aquilo que Deus fala, ele cumpre, Deus consegue ter mobilidade. Deus se movimenta na sua imutabilidade. Deus se movimenta naquilo que ele fala que ele vai fazer. Deus se movimenta, ele faz acontecer, mas ele consegue se movimentar. E como é que eles conseguem chegar à mobilidade de Deus nesse texto? Quando o profeta volta e fala, sim, você vai morrer, mas Deus mandou dizer a você que ele não vai permitir que seja agora, mas que ele vai te dar, Deus, vai te dar mais 15 anos de vida. Deus cancelou a morte do rei Ezequias, que iria acontecer naqueles dias, aquela enfermidade era mortal, e foi aconselhada a pôr em ordem a casa dele, e alguns pensam que pôr em ordem seria o palácio, o reino, outros pensam que pôr em ordem seria a casa dele, a família dele, e eu já citei várias vezes em pregações sobre esse assunto, que o filho de Ezequias, que foi o rei Manassés, foi um péssimo rei, e talvez ele não tenha realmente posto em ordem a casa dele, mesmo tendo 15 anos de vida a mais. Mas, de qualquer forma, não vamos entrar nesse mérito se era o reino que vai ser posto em ordem, ou se era a família dele, ou se eram as duas coisas. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito aqui da mobilidade de Deus. A mobilidade o homem foi criado por Deus e quando entrou o pecado, entrou a morte. O próprio Deus falou, se comeres do fruto, Adão, você morrerá, Eva morrerá e a sua descendência morrerá também. E é o que acontece, né? O salário do pecado é a morte. E é o que acontece até os dias de hoje. Nós nascemos e nós morremos. Isso é certo na nossa vida, a morte. Ezequias sabia disso, claro que sabia. Só que agora, aqui no caso de Ezequias, é que essa morte viria rápida, viria naquele momento. Era para acontecer naqueles dias. Enfermidade mortal. Mas Deus cancela a morte do rei. E Deus fala, vou te dar mais 15 anos de vida. Aí eu vejo a mobilidade de Deus dentro dos seus decretos, dentro dos seus desígnios, dentro daquilo que ele fala, que ele vai cumprir sobre a vida do homem. O Senhor Deus, ele tem mobilidade, ele não é imóvel, ele não fica parado, ele não fica estagnado, não fica estático vendo as coisas acontecer, mas ele detém poder para modificar as coisas que ele mesmo determinou que deveriam acontecer. As coisas vão acontecer, mas acontece dentro do tempo dele, porque ele tem essa mobilidade dentro da sua imutabilidade. No caso aqui, a mutabilidade seria a morte. Mas ele tem a mobilidade dentro dessa questão do homem morrer, ou do rei Ezequias morrer, dele conceder ao rei mais 15 anos de vida. Mutações, como nós seres humanos sofremos, mas a perfeição absoluta de Deus, eu estou lendo aqui para você o texto do reverendo Adi Salum, professor Adi Salum, a perfeição absoluta de Deus não oferece espaço mínimo, sequer para se vislumbrar nele qualquer sombra de variação. Deus permanece o mesmo desde os tempos eternos. A perfeição do ser divino, ela é completa em si, imutável de tal maneira que Deus repudia a mínima intenção de retirar do seu ser ou de acrescentar a ele qualquer deficiência ou virtude, porque ele é perfeito, ele não tem deficiências, não pode acrescentar deficiências a ele porque ele não tem deficiência. Não pode acrescentar-se virtudes a Deus porque ele já é perfeito, é plenamente perfeito, não é isso? Tanto é que a igreja do Senhor Deus, ela se levanta e canta a firmeza da sua fé no Deus imutável, com a seguinte letra: glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje, para sempre, eternamente. Amém, amém e amém. Ou seja, como era no princípio, Deus é hoje e para sempre, porque Deus é imutável, Deus não se modifica. Então, voltando à questão do arrependimento, a gente entende que o arrependimento do homem é um e de Deus é outro. Deus não pode se arrepender como eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu cometo erros. Deus não se arrepende dessa forma. O arrependimento de Deus, ele é mais voltado para uma tristeza de Deus em ver a ação
ou reação do ser que ele criou, que é o ser humano, a quem ele ama e criou à sua imagem e semelhança. Então, quando se fala que Deus se arrependeu, é no sentido de Deus estar entristecido em ver a prática corrompida da criatura que ele criou, que é o homem, que é o ápice da sua criação, a quem o próprio Deus colocou como se fosse o seu mordomo para cuidar do meio ambiente, para cuidar da terra, para cuidar da sua criação. E olha lá, vamos parar um pouco para pensar, né? Se nós somos mordomos de Deus para cuidar da terra que ele criou, nós estamos cuidando muito mal da terra, na verdade. Nós, criaturas criadas por Deus, homens criados por Deus, estamos tomando conta muito mal da criação do Senhor, que ele nos confiou, e está na Bíblia Sagrada, quando ele coloca Adão para gerenciar sua criação, quando ele coloca Adão e Eva para tomar conta, dar nome à criação, aos animais, e gerenciar, ser seus mordomos, né? Ou seja, o mordomo é aquele que toma conta de uma coisa que não pertence a ele. Nós tomamos conta da terra que não nos pertence, porque a terra pertence a Deus e nós mesmos pertencemos também ao Senhor nosso Deus. O plano de salvação ele não muda, né? Deus é imutável, então o plano de salvação que ele colocou em Cristo Jesus não se modifica. O que Deus estabeleceu antes, que houvesse mundo, no mundo para a redenção do perdido pecador, permanece sempre o mesmo, inalterado, sem corte algum, sem acréscimo no decurso da história, né? Deus age providencialmente na história e cumpre os seus propósitos, tá? Então o plano dele de salvação está em Cristo, e é em Cristo que há salvação, não há outro nome que possa ser salvo. Se não houver arrependimento, não há salvação, também entendemos assim. Aí a gente vai para o Velho Testamento, encerrando o estudo de hoje, a gente vai para o Velho Testamento, e ao entrarmos no Velho Testamento, nós encontramos o profeta Jonas. E na história do profeta Jonas, você tem aí que o profeta, como nós ensinamos semana passada, é aquele que recebe a revelação de Deus. Jonas é um profeta do Senhor, então ele recebeu a revelação do Senhor Deus. E lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz a Bíblia: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e ergue a tua voz contra ela, porque a sua iniquidade subiu até a mim. Então Deus está mandando Jonas, o profeta, ir até Nínive, e ergue a tua voz contra ela, porque a iniquidade da cidade subiu até ele. Nínive era uma grande cidade guerreira, sanguinária, que cometia perversidade contra o povo de Deus. Nínive pertence à Síria, e o povo assírio cometia perversidades contra o povo de Deus. E Jonas, ele tem dentro dele, no seu coração, uma aversão à Síria, uma aversão a Nínive, aos ninivitas, justamente por saber que era um povo inimigo ao povo de Deus e fazia muito mal ao povo de Deus. Então Jonas não obedece a Deus. Ele foge da presença do Senhor, pega um navio, vai para outro lugar, e depois esse navio ele é jogado no mar, como a história coloca para nós, que você deve conhecer, e ali ele fica dentro, um grande peixe o engole, fica 3 dias dentro desse grande peixe, até que ele sai, pelo poder de Deus, da barriga desse grande peixe, e acaba executando, indo para Nínive, aí sim, indo para Nínive, executar o que Deus mandou ele fazer. E quando ele executa, que é pregar a palavra do Senhor Deus em Nínive, para arrependimento dos ninivitas, ele diz no capítulo 4, versículo 2, ele ora a Deus e ele fala a Deus, e diz assim: Deus, não foi isso que eu falei? Estando ainda em minha terra, por isso que me apressei a fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, tardio em ira-se, grande em amor, benignidade, e que mudas teu pensamento e o que tem determinado, e que arrepende-te do mal, né? Então, olha tanta coisa que ele coloca aqui: muda teu pensamento, o que tem determinado. A mutabilidade de Deus é que Deus não se modifica. O que ele fala vai acontecer, o que determina vai acontecer. Deus é imutável. No plano de salvação ele coloca: se não houver arrependimento, dentro do conceito de Israel, do Messias que haveria de vir, e no Velho Testamento e no Novo Testamento do Messias que haveria de vir, não há salvação, tem que haver arrependimento. João Batista, o profeta do Novo Testamento, ele batizava as pessoas de Israel, os homens de Israel, mediante o arrependimento dos pecados desses homens.
e que Deus queria é que Jonas fosse a Nínive e que pregasse a palavra dele, Deus, em Nínive. É a revelação que Deus dá a profeta Jonas, da palavra dele, para ele revelar aos ninivitas, para que houvesse então conversão, para que houvesse arrependimento. Jonas não quer fazer. E quando ele faz isso, o que acontece? Quando ele faz isso, ele fala: não foi isso que eu te falei, estando ainda em minha terra? Por isso que eu me apressei em fugir, Senhor Deus. Porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é clemente, que o Senhor é benigno, o Senhor é grande em amor, o Senhor é tardio, demora a irar-se, e que o Senhor muda o seu pensamento. O que quer dizer com mudar pensamento, ou mudar o que tem determinado? É que Deus modifica alguma coisa em relação àquilo que determinou? Não, Deus não modifica nada em relação ao que determinou. Deus é imutável. Só que dentro dessa imutabilidade de Deus, você encontra uma mobilidade. A mobilidade é a seguinte: olha, aquele que não se arrepender, esse não estará comigo. Essa é uma verdade. É imutável essa verdade. Se não houver arrependimento para a salvação, essa pessoa não vai para Deus. Esse é um ponto. Mas o que Deus faz Jonas em Nínive, fazer em Nínive? Pregar a palavra. Para quê? Pregar a palavra de Deus. Para quê? Para que os ninivitas se arrependessem. Aí você vê a mobilidade de Deus. Olha a mobilidade do Senhor. Deus é móvel. Deus se movimenta dentro da sua imutabilidade. Se não houver arrependimento, não há salvação. Deus se movimenta. De que forma? Leva o profeta àquele lugar para, dentro da sua mobilidade, ele apresentar a sua palavra, lá, sua revelação da sua palavra para os ninivitas, para que eles se arrependessem. E é isso que acontece. Os ninivitas se arrependem. O Jonas fica descontente porque há o arrependimento dos ninivitas naquele lugar. E por isso há o desagrado todo do profeta Jonas. Por isso que ele fala: por isso que me apressei a fugir, Senhor Deus. Ele fala. E aí, nessa hora, porque os ninivitas se arrependeram, a Bíblia coloca que havia muito sol, e Deus então faz nascer uma abobeira que subiu por cima da cabeça de Jonas. Então ela fez uma sombra, né, sobre a cabeça de Jonas e deu conforto para Jonas, porque o sol era muito forte. Mas logo depois, Deus aconteceu o seguinte: Deus envia no verso 7 uma larva. Essa larva fere a aboboreira, e ela se secou. No que ela se seca, o sol volta a atacar a cabeça de Jonas. E versículo 8: aparecendo o sol em seu brilho maior, enviou Deus um vento calmoso do oriente, o sol bateu na cabeça de Jonas, de forma que ele desfalecia, pelo que pediu com toda a sua alma a morte, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Porque ele tinha gostado muito, se alegrado muito com aquela árvore sendo plantada ali, dando sombra para ele, por causa do sol forte naquele lugar. Quando Deus envia a larva e que faz secar aquela árvore que dava sombra para Jonas, Jonas perde a morte. Então Deus fala assim para ele, versículo 9: é razoável a tua indignação por causa dessa planta, que eu mesmo plantei aqui, coloquei para que desse sombra para você, porque você ficou alegre quando ela estava viva, te dando sombra. Agora que ela morre, que ela seca, você fica entristecido. E é justificável essa sua ira? Tornou o Senhor, versículo 10, você tem compaixão da planta que morreu, que secou, que eu enviei a larva e secou, mas você não teve compaixão de 120.000 pessoas que não sabem fazer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. O que ele quer dizer? Tinha 120.000 pessoas aí em Nínive, e você não soube ter compaixão por elas, mas teve compaixão por uma planta que eu coloquei e plantei para dar sombra na sua cabeça por causa do sol forte. Mas aí sabe o que eu fiz? Enviei uma larva, e a larva secou a planta, e ela não teve mais sombra para te dar. E aí você começou a praguejar, questionar, e se entristeceu por causa de uma planta, porque não estava mais se beneficiando. Ora, Jonas, você tem compaixão por uma planta e não tem compaixão por 120.000 pessoas? E Deus fala: e não irei eu, Deus de Israel e Yahvé, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem a diferença da mão direita para a esquerda? Eu não teria?
E aí termina o livro do profeta Jonas dessa forma. Deus mostrando a sua grandiosidade e Deus mostrando a sua mobilidade dentro da sua imutabilidade. Na imutabilidade está esclarecido o seguinte: tem que ter arrependimento para ter salvação. Tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Por isso que ele manda Jonas lá para levar a revelação dele. E aquele povo se arrependeu. O profeta não aceitou o arrependimento daquele povo, mas Deus queria aquele arrependimento. E Deus fala, porque eu tive compaixão pela vida daquelas pessoas. Dentro da imutabilidade de um Deus que não se modifica e que cumpre seus desígnios, há uma mobilidade. Sem arrependimento não há salvação. Mas com a pregação da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Deus manda Jonas, leva a palavra. E quando levou a palavra daquele lugar, entrou a fé no coração daquelas 120 mil pessoas de Nínive. E aquelas pessoas se arrependeram dos seus pecados e obtiveram salvação da parte de Deus, que, como o próprio Jonas falou, é um Deus grandioso no amor, grandioso na benignidade. Nosso Deus é imutável, e por ele ser imutável, nós temos certeza do plano de salvação. Somos salvos em Cristo Jesus, quando cremos e aceitamos Cristo, Filho de Deus, como Salvador das nossas vidas. Isto é imutável. Jesus é o grande mediador, ninguém vai tirar isso da gente. A salvação está em nós porque Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós, ninguém vai tirar. Mas dentro dessa grandiosidade da imutabilidade do Senhor Deus, Deus ele é móvel, ele anda, ele percebe as coisas. E ao perceber as coisas, ele habita nos céus, na sua grandiosidade, mas consegue também, por ser móvel e por andar, por caminhar e por perceber as coisas, ele habita também no coração daquele que está abatido e que está contrito. Louvemos e salvemos e glorifiquemos ao Deus que é imutável. E por ser imutável, não se modifica. O que ele diz, ele cumpre. Mas dentro da sua imutabilidade, que maravilha! Deus é móvel, Deus não está parado, Deus não está estático. Deus ele é móvel, ele se movimenta, ele observa, ele olha e ele vem com a sua mão e na nossa direção para nos trazer conforto, nos trazer paz e trazer salvação para os nossos corações. Que você tenha se identificado com essa palavra e que tenha também se edificado com a palavra que um Deus que possui mobilidade para perceber o teu sofrimento e perceber como anda a sua vida. E um Deus imutável que não se modifica. E por não se modificar, você tem a certeza que uma vez que a salvação entrou no seu coração, ninguém pode tirar a salvação de você, desse Deus maravilhoso, colocou no teu coração pelo santo nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Deus é imutável, mas é um Deus móvel, está próximo a nós e percebe tudo que nós sentimos.